Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional? Hoje eu falarei sobre um tema que eu disse na semana passada, que no dia seguinte eu falaria. Acabou que tive alguns percalços e não falei, mas vamos falar, porque é importante. É a parábola do filho pródigo. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos diante de Sua gloriosa e santíssima presença, aprendendo mais de Ti. Senhor, tome o lugar de primazia neste devocional. Venhas com Teu Espírito Santo alinhar os nossos corações ao Teu, a nossa mente a Ti, Senhor, e que venhamos, ó Deus Todo-Poderoso, sermos ministrados por Ti. Cada um de nós venhamos a aprender mais de Ti de forma única e especial, porque o Senhor nos ensina de forma única e especial. Fala conosco, Senhor. Nós queremos aprender mais de Ti, da verdade da Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. A parábola do filho pródigo. Vamos ler? O devocional, eu creio que vou dividi-lo. Hoje farei a leitura para não ficar muito extenso o vídeo. E amanhã faremos uma outra leitura, uma outra explicação. A gente vai esmiuçar bem esta parábola para aprendermos bem sobre o filho pródigo, porque quem nunca foi um filho pródigo um dia? Eu já fui. E então começa-se assim, Jesus dizendo: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Desperdiçou tudo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer, começou a passar necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os campos a apacentar porcos. O rapaz era rico. Pediu a parte da sua herança ao pai. O pai repartiu e deu. Ele saiu de casa e foi gastar tudo do jeito que ele queria. E depois ele foi pedir ajuda para ter o que comer. E foi cuidar de porcos. E ele olhava para os porcos. E os porcos, aparentemente, era melhor cuidado do que ele. E ele estava cheio de fome e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ele passava fome, olhava para a comida que o porco comia e tinha vontade de comê-la. E, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, ele se encheu de coragem.
se levantou e foi falar com seu pai. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ora, o seu pai, vendo que o filho estava chegando, correu ao encontro do filho, se lançou para abraçá-lo, abraçou e beijou ele. E o filho estava fedido, todo maltratado. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado. Bezerro cevado é um bezerro bom, aquele top, sabe? E matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele, falava com ele, chamava ele. Mas ele respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia! Glória a Deus! Vamos para outra parte? Eu quero ler este pequeno texto, que é o estudo bíblico que a própria Bíblia aqui nos proporciona. E Lucas capítulo 15, como eu já li para vocês, ele é um capítulo conhecido pelas parábolas da ovelha perdida e da dracma e do filho pródigo. Todas essas parábolas, elas ilustram, falam sobre o amor incondicional e a graça de Deus em relação aos pecadores arrependidos. O versículo 11, né? E disse um certo homem, tinha 2 filhos. Introduz a terceira e mais extensa parábola. É a maior parábola, né? Que é a parábola do filho pródigo, que explora profundamente temas como o arrependimento, o perdão e a alegria do retorno a Deus. Esta parábola em particular responde às críticas dos fariseus e escribas, lá em Lucas capítulo 15, versículo 2, que murmuravam contra Jesus por receber pecadores e comer com eles. O contexto histórico, a estrutura familiar no contexto judaico do primeiro século era patriarcal. O pai detinha grande autoridade e era responsável pelo bem-estar de sua família. A solicitação do filho mais novo
por sua herança era considerado ousada e até desrespeitosa, pois implicava um desejo antecipado pela morte do pai. Se vocês pararem para pensar, né? Parece até que o filho estava desejando a morte do pai, né? Dá a minha parte que eu vou fazer o que eu quiser, né? Se vocês pararem para pensar, o que vocês acham? O irmão que ficou em casa. Vou confessar para vocês, eu tenho uma briga, uma briga para entender completamente afinco este estudo bíblico, porque ele não fala só, né, do filho que se perdeu e voltou, mas vamos falar também do filho que ficou, né? O filho que ficou, que cuidou do pai, que cuidou da fazenda, que cuidou de tudo, né? E quando o filho que se perdeu voltou, realmente é motivo de muita alegria, mas o outro ficou enciumado, porque o pai nunca fez festa para ele. E o filho que foi todo errado, digamos assim, a ovelha perdida, a ovelha negra da família, quando voltou para casa, o pai faz festa, né? É uma briga. Vamos aprender mais? Então, a solicitação do filho mais novo por sua herança era considerada ousada e até desrespeitosa, pois implicava um desejo antecipado pela morte do pai. A herança era normalmente dividida após a morte do pai, com o filho mais velho recebendo uma porção maior. A porção do filho mais novo era a menor. A atitude do filho mais novo ao desperdiçar a herança em uma terra longínqua, vivendo dissolutamente, agrava sua ofensa. A referência aos porcos, animais impuros para os judeus, destaca ainda mais a degradação do filho. A fome na terra longínqua era uma circunstância comum, mas serviu para ilustrar a extrema situação em que o filho se encontrou por causa de suas decisões erradas. Uma interpretação. A parábola do filho pródigo, iniciada em Lucas, capítulo 15, versículo 11, é uma representação poderosa do relacionamento entre Deus e a humanidade. Um certo homem tinha 2 filhos e estabelece o cenário para uma narrativa sobre amor, rebelião, arrependimento e restauração. Teologicamente, o pai representa Deus. O filho mais novo representa os pecadores que se afastam de Deus, buscando satisfação no mundo. E o filho mais velho representa aqueles que, embora permaneçam próximos a Deus, podem carecer de compaixão e compreensão para com os que se arrependem. A frase "um certo homem tinha 2 filhos" não é apenas uma introdução narrativa, mas também um convite para refletirmos sobre nossas próprias posições em relação ao amor paternal de Deus. O filho mais novo, ao pedir sua herança antecipadamente, demonstra uma atitude de autossuficiência e independência de seu pai. Da mesma forma, o pecado nos afasta de Deus, levando-nos a buscar a felicidade em lugares que não podem nos satisfazer, coisas no mundo. O arrependimento do filho pródigo e seu retorno ao pai simbolizam
o caminho de volta à graça de Deus, disponível a todos que se humilham e reconhecem sua necessidade de perdão. A aceitação incondicional do Pai reflete o amor e a misericórdia divinos que se manifestam em Cristo Jesus. Hoje o versículo nos lembra que todos somos filhos de Deus e Ele está sempre pronto a nos receber de volta com alegria, independentemente de quão longe tenhamos nos afastado dele. Em João, uma referência cruzada. Em João, capítulo 1, versículo 12, o Senhor diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Assim como o Pai, na parábola, acolhe o filho pródigo de volta, Deus nos adota como seus filhos da fé em Jesus Cristo. Este versículo realça o tema da adoção e do relacionamento restaurado com Deus, que é central para a mensagem da parábola. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim como o filho pródigo experimenta uma transformação ao retornar ao seu pai, o pai chama o filho, abraça o filho, beija o filho, manda matar um bezerro cevado, manda trocar-lhe suas roupas, dar-lhe banho, colocar um anel para que simbolize, para que os criados e todos os vizinhos e todos lembrem-se, olhem para ele e digam: é o fulano que voltou. Assim Deus faz conosco. Ele volta a brilhar através de nós. E quando nós vamos em determinadas casas, em determinados lugares, em determinados ambientes, tem pessoas que olham para nós e veem uma mudança. Veem Cristo através de nós. Veem um brilho através de nós. Eu já falei com vocês aqui sobre a possibilidade de irmos à casa de alguém e alguém falar assim: nossa, você mudou, eu não sei como, mas você emagreceu, você fez o cabelo, botou maquiagem, e você não fez nada disso. Isso é o brilho do Espírito Santo, de Deus, de dentro para fora. E talvez você tenha feito alguma coisa para melhorar sua aparência, sim, mas o que está dentro de você reflete para fora de você. Então, assim como o filho pródigo experimenta uma transformação ao retornar ao seu pai, a fé em Cristo nos transforma em novas criaturas. Este versículo destaca a renovação espiritual e o novo começo que são possíveis através do arrependimento e da fé em Deus, da fé em Jesus, ecoando o tema da restauração na parábola. Amém? Amanhã eu quero falar com vocês sobre a segunda parte deste devocional. Amanhã nós vamos aprender um pouco mais com o filho pródigo e mais ainda. E vamos ver se eu e você entendemos errado a parábola do filho pródigo esse tempo todo. Tá bom? E enquanto todos falam do filho pródigo, pouca gente percebe que o irmão mais velho também tem um grande papel neste conjunto, nesta parábola,
neste ensinamento lindo de Deus. Você já sentiu ciúme do seu irmãozinho na igreja? Aquele irmão, seja de sangue ou seja da igreja. Aquele onde que você está orando, está buscando, está jejuando, está pedindo, está clamando, está esperando. Você acha que você está fazendo tudo certo. E de repente você está mesmo. Mas aí vem o teu irmãozinho, faz uma oração. E já recebeu a bênção dele. Que é igualzinho a que tu quer. Oh Deus! E você fica como? Aí lá vem mais uma guerra. Você não tem que só lutar para receber a tua bênção. Você tem que lutar contra você mesmo para quê? Para que você não tenha inveja. Porque sim, cristão também tem inveja. E o que a gente faz quando isso surge? Senhor, tende misericórdia de mim, me perdoa, ó Deus, porque esse sentimento surgiu e eu não sei o que fazer. Espírito Santo, me socorre. É isso que a gente tem que fazer. Mas não ser hipócrita em dizer, eu nunca senti inveja. Não, faça isso não. Faça isso não. Porque nós estamos aqui para admitirmos que erramos, que somos falhos e pecadores, e Deus gosta. E é aí que Deus, Ele entra e corrige. Ele lapida quando nós admitimos os nossos pecados perante a Ele. Então, vamos ser como Jó, cingir os nossos lombos e, olha, Senhor, eu tive raiva ali naquele momento, eu tive inveja naquele momento, olha, Senhor, eu tive ciúme ali naquele momento. Teve um dia desse que eu estava vendo um vídeo lindo, estava vendo aquele vídeo onde que aquela moça, eu até mostrei para vocês, aquela moça começou a cantar no meio da chuva e começou a relampejar. E só depois que ela terminou de cantar é que veio o trovão, o relâmpago, os raios, tudo junto ao mesmo tempo. E eu olhei aquilo dali e eu falei, ai Jesus, que lindo, eu também quero. E falei para ele, dentro de mim mesmo, e o Espírito Santo falou assim, é só você buscar, porque você também tem. Você já teve várias experiências com Cristo também. Então não deixa esse sentimento que vem do inimigo se infiltrar em você. Então eu falei assim, tem razão. Tem total razão. Como sempre o Senhor está sempre certo. Então, realmente eu já tive muitas experiências com Deus. E tenho plena convicção de que terei muito mais quando eu atentamente ouvir a voz do Senhor e obedecer os mandamentos dele. É assim que o Senhor faz comigo e com vocês. Mas nós não podemos ser hipócritas em dizer, não, eu não senti isso não. Sabe por quê? Porque Deus sonda o nosso coração. Com a boca a gente diz uma coisa, com o nosso coração nós pensamos outra. E Deus vê tudinho. Por isso que temos que tomar cuidado com o que falamos e sentimos. Temos que falar de acordo com o que está em nosso coração, mesmo que seja ruim. Devemos pedir perdão, pedir sabedoria, pedir discernimento, pedir a Deus que nos corrija. Sim, nós devemos pedir a Deus que nos corrija. Por quê? Quando nós pedimos, entendemos que estamos errados e Deus corrige e nós não sentimos tanta dor, porque reconhecemos que precisamos daquela correção. Então, fale para Deus. Não fique com medo ou com vergonha das coisas ruins que às vezes aparecem em seus pensamentos ou em seus sentimentos. Devemos falar, porque assim abrimos portas para Deus nos corrigir e nos amar como o filho pródigo. Sempre buscamos ser todos os dias correndo para os braços do Pai. Amém?
Então amanhã nós voltamos para iniciar a segunda parte deste devocional abençoado. Glória a Deus, soberano Deus e amado Pai. Obrigada, Jesus amado, por mais este devocional e por mais este ensinamento. Graças te dou, Senhor, porque até aqui Tu nos tens sustentado e nos tem, ó Deus Todo-Poderoso, ensinado a Tua verdade. Continua, Jesus, porque nós precisamos, queremos e dependemos completamente de Ti. Obrigada, Pai, por ter morrido naquela cruz por amor a nossas vidas. Obrigada por nos amar incondicionalmente. Graças te damos. Oramos no nome santo e glorioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te conceda a paz, a alegria e a harmonia seja sobre a tua vida, o teu lar. Em nome de Jesus. Amém. E até amanhã.